Meu nome é Conceição, mas meus netos, meus filhos, meus amigos, todo mundo me chama de Dona Ceissa. Tenho 68 anos e sou do coração de São Paulo, nascida e criada nessa cidade que não dorme, que respira, que te coloca no chão quando você se acha muito grande. Passei a vida inteira trabalhando, criando meus filhos com as próprias mãos, suando, economizando, construindo. Meu marido Ricardo faleceu há 15 anos e desde então tenho sido forte para dois. Mas tem uma coisa que eu nunca imaginei que tivesse que ser forte para. E é exatamente essa história que quero contar para vocês hoje. Tudo começa numa terça-feira. Uma terça-feira comum, só que não era. Meu filho Márcio, que tinha 45 anos, acordou naquela manhã se reclamando de uma dor nas costas. Nada demais, sabe como é? A gente tem uma dor aqui, outra ali, com a idade vem tudo. Ele foi trabalhar normalmente. Márcio era vendedor. Tinha seu próprio consultório de vendas de máquinas industriais. Homem trabalhador, sério, pai de 2 filhos. Ele chamou minha filha do meio, Esther, pelo telefone por volta do meio-dia, porque não estava se sentindo bem. Esther, preocupada, pediu que ele fosse direto para o hospital. Mas Márcio era teimoso. Herdou isso de mim, para ser honesta. Disse que era só uma dor muscular, que iria passar. Às 2 da tarde, uma enfermeira do hospital recebeu uma ligação. Márcio tinha entrado de ambulância. Infarto agudo do miocárdio. E não sobreviveu. 45 anos. Uma vida inteira pela frente. Uma mulher, 2 filhos. Uma mãe esperando por ele em casa. Eu estava na cozinha quando recebi a ligação. Estava fazendo um bolo de chocolate porque a sobrinha de uma vizinha fazia aniversário e tinha um pedido. Minhas mãos tremiam quando o telefone tocou. Nem lembro de largar a colher. Lembro só de estar ali, inteira, com a colher de madeira na mão, ouvindo Esther dizer que nosso Márcio tinha partido. O bolo que ficou na forma, eu nunca mais assava do mesmo jeito. Agora, para vocês entenderem a dinâmica da minha casa, e isso é importante para tudo que vem depois, preciso contar para vocês sobre a casa. Essa casa em que eu vivia, em que Márcio vivia, em que aconteceu tudo isso, foi comprada por mim. Com meu suor, meu trabalho, economizando cada centavo. Meu marido Ricardo, que Deus o tenha, ele me ajudou, claro, mas fui eu que corri atrás, que gritei, que insisti. Nós compramos essa casa há mais de 30 anos. Estava no meu nome. Continua no meu nome. A escritura está lá, registrada, certinha. Quando Márcio se casou com Amanda, havia uns 10 anos, ela se mudou para a casa. Eu tinha espaço e Márcio insistiu. Amanda é uma mulher... Como eu vou dizer isso delicadamente? Amanda é uma mulher que tem aquele jeito de olhar para você como se você estivesse incomodando. Desde o primeiro dia. Ela vinha para casa de roupas impecáveis, unha feita, sempre com aquele ar de que aquele lugar não era exatamente onde ela queria estar. Tolerava porque Márcio pedia. Eu sempre tolerava porque meu filho pedia. Amanda trabalha numa corretora imobiliária. Ganha bem, quer dizer, ganhava bem.
Vai ser importante saber disso depois. Ela se comportava como se a casa fosse dela, como se ela tivesse pago cada real. Reorganizava as coisas, criticava minhas amigas quando vinham tomar café na varanda, dizia que eu era muito simpática com as pessoas. Márcio tentava contemporizar entre nós, mas eu sabia que ele sofria com aquela situação. A vida na casa era assim. Eu ficava no meu canto, tentando não despertar a ira de Amanda. Eu cozinhava porque era o que eu sabia fazer. Ela comia meus bolinhos de chuva, minha sopa de cebola, meu caldo de feijão, mas nunca dizia que estava bom. No máximo, fazia um barulho estranho com a boca, algo entre um e um gemido, como quem come algo tolerável. Seus filhos, meus netos, claro, comiam tudo direitinho, pediam mais, abraçavam meu pescoço depois. Mas Amanda fingia que nem existia comida ali. O dinheiro também era um tema. Amanda ganhava bem e fazia questão de deixar isso claro. Insistia que quando Márcio morresse, tudo deveria ser dela, porque ela tinha contribuído mais. O que ela não sabia era que Márcio tinha um seguro de vida de 800 mil reais e que ele nunca atualizou o documento de beneficiário depois do casamento. Eu seguia sendo a beneficiária. Ele provavelmente nem lembrava. Para ele, eu sempre estaria ali. Sempre. Mas os filhos, mesmo os melhores, são mortais. Isso é algo que aprendemos quando você é mulher neste mundo. Foi uma terça-feira. Márcio ligou do trabalho com dor no peito e encaminharam para um atendimento médico. Não foi à clínica mais próxima, foi à que ficava perto do trabalho. E enquanto esperava na sala de espera, seu coração decidiu que não queria mais estar ali. Morreu antes de Amanda chegar. Morreu sem se despedir. Quando me ligaram, não chorei de imediato. É estranho. Acho que por um momento meu cérebro se recusou a processar a informação. Diziam que meu filho estava morto. Que Márcio, meu Márcio, que tinha 45 anos, que tinha comido feijoada nessa cozinha apenas 3 dias atrás, já não existia no mundo. Os dias seguintes foram um borrão de pessoas, de conversas que eu não lembrava de ter iniciado. Amanda veio para casa, claro, era o direito dela, suponho. Veio com seus pais. A casa se encheu de gente, de comida que ninguém queria comer, de flores brancas que cheiravam a morte. Márcio foi velado em casa, como é costume. Aqui na nossa comunidade, os mortos ficam em casa antes de ir ao cemitério. Os vizinhos vêm, os amigos vêm, os colegas de trabalho vêm. Todo mundo vem dizer que lamentava muito, que Márcio era uma boa pessoa, que era jovem, que foi muito rápido. Como se essas palavras mudassem alguma coisa. Eu estava na sala, perto do caixão, a maior parte do tempo. Tinha um lenço branco nas mãos. Torcia, soltava, voltava a pegar. Chorei na frente de pessoas que não eram da minha família, de gente que Márcio tinha mencionado uma única vez, de amigas de Amanda que nunca tinham estado nessa casa antes. Amanda estava na cozinha a maior parte do tempo, organizando, delegando, sendo a mulher forte. Precisamos ser fortes pelas crianças,
ouvi ela dizer para a mãe. O segundo dia, no final da tarde, foi quando aconteceu. Eu estava sentada numa cadeira de metal que tinham colocado na sala. Minha filha Esther estava ao meu lado, segurando minha mão. Amanda se aproximou de mim. Parou bem na minha frente e todas as pessoas ao meu redor pararam de falar. Foi como se alguém tivesse baixado o volume do mundo. Conceição, disse ela, usando o meu nome completo, daquela maneira que se usa para se dirigir a alguém quando se vai dizer algo feio. Preciso conversar com você. Minha filha apertou minha mão. Acho que ela sabia o que vinha. As crianças precisam da casa para viver em paz. Precisam de estabilidade. Você entende isso, né? Disse Amanda. A voz era suave, cuidadosa, a de alguém que pisa em cacos de vidro muito devagar. Acho melhor você arrumar suas malas. Vou te dar 30 dias. É justo, não acha? 30 dias para você resolver onde vai morar. Ela estava me dizendo isso, na frente de todo mundo, na frente dos meus vizinhos, na frente das minhas amigas de toda a vida, na frente da família do meu filho. Ela estava me expulsando da minha própria casa. Para de chorar assim, ela acrescentou, com o tom de quem está dando um conselho amável. É perturbador para as crianças e para os convidados. Não está sendo confortável para ninguém. Minha filha se levantou furiosa. Começou a falar, a reclamar, a dizer para Amanda as coisas que qualquer pessoa diria. Mas eu estava em outro lugar. Estava observando Amanda como se estivesse olhando para um inseto no vidro. Sorry. Não foi um sorriso triste nem forçado. Foi genuíno. Um sorriso pequeno, tranquilo. Amanda pareceu confusa com isso. Tudo bem, disse com a voz mais clara que tive em 2 dias. Entendo. Vou arrumar minhas malas. Minha filha me olhou como se eu tivesse me transformado numa pessoa desconhecida. Naquela noite, depois do enterro, depois que todo mundo foi embora, depois que Amanda foi dormir no quarto que dividia com Márcio, o quarto da minha casa, quando a casa estava em silêncio e só se ouvia o som dos grilos lá fora, comecei a fazer minha mala. Mas não fiz uma mala grande. Fiz uma pequena. Uma bolsa de viagem, daquelas que cabem no banco de trás de um táxi. Coloquei o essencial: documentos, uma troca de roupa, minha carteira, meu celular, meus remédios. Nada mais. Chamei um táxi às 3 da manhã. Deixei um bilhete simples na mesa da cozinha, debaixo de uma xícara para não voar. E fui embora. No táxi, a caminho de lugar nenhum em particular, no meio da noite, passei pela escola onde Márcio foi pela primeira vez aos 5 anos. Passei pelo parque onde o empurrei no balanço há 35 anos, ouvindo ele rir. Passei pela mercearia onde Dona Glória lhe dava balas quando a gente passava. E eu estava sozinha num táxi às 3 da manhã com uma bolsa pequena e um plano que estava se formando na minha mente com tamanha clareza que me assustou. Porque o que Amanda não sabia, o que pouquíssimas pessoas sabiam,
era que eu nunca fui a mulher que ela acreditava que eu era. Isso foi o que ela não viu quando decidiu me expulsar da minha própria casa. Não viu a mulher que negociou com banqueiros numa época em que bancos ainda não falavam para mulheres sozinhas. Não viu a mulher que aprendeu a ler contratos, a entender a linguagem da lei, a saber exatamente quais eram seus direitos. Quando o táxi parou no primeiro hotel decente que encontrei aberto, paguei uma noite adiantada em dinheiro. O recepcionista era um rapaz jovem que parecia estar trabalhando o turno da madrugada porque não tinha outra opção. Sorri para ele e perguntei se tinha um quarto tranquilo. Ele disse que sim. Subi para o quarto, deixei a bolsa pequena numa cadeira e me sentei na cama. Por 5 minutos fiquei só ali, sem fazer nada. Aí, tirei meu telefone e busquei um número que tinha guardado há mais de 10 anos. O número da doutora Fernanda Castro. Fernanda era advogada. Eu a conheci por indicação da Esther 5 anos atrás, porque eu queria ter tudo em ordem, documentado. Ela sabia que a casa estava no meu nome. Ela sabia que eu era uma mulher que aprendia com os erros da vida. Disquei o número dela. Eram 3h47 da manhã. Ela atendeu. Doutora Fernanda? Disse eu quando reconheci sua voz sonolenta. Dona Ceissa, o que aconteceu? Meu filho morreu, disse. E as palavras saíram assim, tão secas e diretas que quase não me reconheci. Houve silêncio. Depois, meu Deus, Dona Ceissa, me conta tudo. Contei tudo numa frase. Depois contei o que Amanda tinha feito. E então perguntei: Fernanda, a casa ainda é minha? Ela respirou fundo. A casa está no seu nome. Ela não pode te tocar. Nada do que ela tiver feito nessa casa sem seu consentimento é legal. Você está numa posição de força, Dona Ceissa, muito mais forte do que ela entende. Ouvir isso foi como se alguém abrisse uma janela e entrasse ar fresco. A manhã ainda não tinha chegado, mas algo no ar mudou. Tem mais alguma coisa que você não está me dizendo? Perguntou Fernanda. Tem, disse eu. O seguro de vida do Márcio. Eu sou a beneficiária principal. Ele nunca atualizou. Fernanda deu uma risada. Não foi uma risada cruel. Foi a risada de alguém que acabou de entender o panorama completo. 800.000 reais. Exato. Dona Ceissa, isso é muito importante. Amanda vai tentar pegar esse dinheiro. Ela provavelmente já tentou. Quero que amanhã, quando amanhecer, você vá ao meu escritório. Vamos apresentar uma medida cautelar de urgência. Preciso que fique claro que a casa não pode ser tocada sem o seu consentimento. E vamos notificar a seguradora sobre o beneficiário correto. Amanda não pode tocar nesse dinheiro. Essa noite dormi pouco. Mas não foi uma insônia de angústia. Foi uma insônia de clareza. Eu estava me vendo de um jeito diferente. Às 7 da manhã, me levantei. Escolhi uma roupa com cuidado. Um vestido azul marinho que tinha comprado anos atrás. Sapatos confortáveis, mas elegantes. Me penteei e me maquiei um pouco. Me olhei no espelho. Oi, Cessa, disse para mim mesma e sorri. Tomei o café da manhã na cafeteria do hotel. Café com pão na chapa, um pratinho de fruta. Tomei meu tempo.
Mulheres como Amanda sempre correm. Eu tinha toda a paciência do mundo. O escritório da Fernanda ficava num edifício antigo, branco, com grandes janelas. Ela estava me esperando na porta. A reconheci de imediato, embora tivessem se passado anos. Estava mais grisalha, mas os olhos eram os mesmos, gentis, mas precisos. Dona Cessa, disse ela e me abraçou. Foi um abraço longo. Entramos no escritório. Era pequeno, acolhedor, cheio de livros e papéis. Parecia um lugar onde as coisas complicadas se tornavam simples. Passamos as horas seguintes revisando documentos, a escritura da casa, a apólice do seguro. Cada documento confirmava a mesma coisa. Eu era a proprietária. Eu era a beneficiária. Amanda não tinha nenhum direito legal a nada disso. O que vai acontecer quando ela descobrir? Perguntei. Ela já está descobrindo, disse Fernanda, olhando para o computador. Olha isso. Me mostrou um e-mail que tinha acabado de chegar. Era da seguradora respondendo a Amanda. Dizia que ela não era a beneficiária do seguro de vida do Márcio e que, portanto, seu pedido não podia ser processado. Que a beneficiária era a mãe do segurado. Que teria que entrar em contato com a mãe se quisesse mais informações. Amanda tinha tentado pegar o dinheiro menos de 24 horas depois do funeral. Isso é fraude? Perguntei. Tecnicamente é tentativa de fraude, o que é bastante grave, disse Fernanda. Aí ela começou a digitar documentos, medidas cautelares, notificações ao Ministério Público. Seus dedos voavam sobre o teclado. Vou mandar isso diretamente para o cartório e para os juizados, disse. Dona Cessa, quando Amanda chegar em casa hoje, vai descobrir que não pode simplesmente te expulsar da sua própria casa. E vai descobrir isso de uma maneira muito oficial. Na manhã seguinte, enquanto eu estava tomando café no quarto do hotel, a polícia chegou à porta da casa que era minha. Amanda abriu a porta, provavelmente esperando um entregador ou algo normal. O que encontrou foram 2 policiais com documentos nas mãos. Soube porque Fernanda me ligou. Está feito, disse ela simplesmente. Os documentos foram entregues. A seguradora confirmou a tentativa de fraude. A polícia está na casa agora, verificando que você não foi expulsa ilegalmente. Me tomei o tempo. Acabei o café, liguei para o hotel e estendi minha estadia por mais uma semana. Depois me sentei na varanda do meu quarto e olhei para a cidade. Havia gente passando embaixo, vivendo suas vidas, sem ideia de que nessa cidade, em uma casa com quintal de terra, uma mulher estava entendendo que tinha cometido um erro terrível. Um erro que ia lhe custar tudo. O que Amanda não entendia é que existem 2 tipos de força neste mundo. Tem a força que grita e domina e empurra, e tem a força que espera, que observa, que deixa os documentos falarem em seu lugar. Eu era o segundo tipo. Sempre fui. Mas Amanda estava prestes a aprender a diferença. Os procedimentos legais avançaram. Fernanda trabalhou constantemente. Houve uma mediação que durou horas no fórum. O advogado de Amanda não conseguia mudar os fatos. A casa era minha. O dinheiro do seguro era meu.
Tudo o que ela achava que era seu, não era. Oferecemos um acordo para ela, me ligou Fernanda alguns dias depois. Se aceitar abandonar a casa voluntariamente dentro de 30 dias, sem criar problemas adicionais, você não apresentará queixa-crime pelo esbulho possessório. 30 dias. Exatamente o prazo que ela tinha me dado. Amanda aceitou. Não tinha escolha. Quando desliguei o telefone, me permiti uma taça de vinho que pedia ao serviço de quarto. Não brinquei por nada, só bebi. E deixei o vinho fazer seu trabalho de soltar tudo o que não tinha saído nos últimos dias. Na segunda semana, fui à casa. Não entrei de imediato, só fiquei parada na frente. Observei as janelas, observei a porta. Observei o pequeno jardim que Márcio tinha ajudado a plantar quando tinha 9 anos. As flores ainda estavam lá. As rosas ainda floresciam. Amanda não tinha cuidado delas, mas a natureza continua sendo natureza e continua crescendo, mesmo quando ninguém cuida. Abri a porta com minha própria chave. Amanda estava na sala, rodeada de caixas. Tinha as crianças com ela. Os dois pareciam confusos, assustados. Amanda me viu entrar. Nossos olhares se encontraram. Eu não disse nada, só sorri um pouco. Aquele mesmo sorriso que lhe dei no velório. Subi para meu quarto. Minhas coisas ainda estavam lá. Porque finalmente ela percebeu que aquilo era meu. Tudo era meu. O 30º dia chegou. Amanda foi embora. Levou suas caixas, levou as crianças, levou tudo o que achava que era seu. E quando a vi sair pela porta pela última vez, não senti triunfo. Senti paz. A casa ficou em silêncio. Estou sozinha aqui agora, como estive por 30 anos. Mas não me sinto sozinha. Me sinto acompanhada por todas as decisões que tomei corretamente. Me sinto acompanhada pela memória do Márcio, que mesmo morto me cuidou. Me sinto acompanhada pela Fernanda, que acreditou em mim quando o mais fácil seria não acreditar. Com parte do dinheiro do seguro, renovei a casa. Pintei a varanda com aquela cor que sempre quis. Troquei algumas cortinas, mudei alguns móveis. Mas deixei a cadeira onde Márcio costumava sentar. Essa fica. A comunidade toda veio a saber a verdade. Pessoas que antes cruzavam a rua para evitar algum constrangimento, agora me procuram. Mulheres me perguntam conselho. Vizinhas contam suas próprias histórias. E eu as ouço, porque sei o que é ser tratada como invisível. Mas às vezes, quando estou sozinha à noite, nessa casa que paguei 2 vezes, primeiro com dinheiro e depois com dignidade, penso na Amanda. Não com ódio, simplesmente penso. E me pergunto se ela finalmente entende por que sorri naquele dia no velório. Porque a verdadeira propriedade, a verdadeira riqueza não está nos papéis. Está em saber quem você é. Está em não permitir que ninguém te defina. Está em esperar pacientemente que a verdade se revele, porque a verdade, cedo ou tarde, sempre se revela. A vida continua. O sol continua nascendo. Os vizinhos continuam passando pela porta. Mas agora, pelo menos,
A vida é minha, completamente minha. E isso, acho, é mais do que muitas pessoas podem dizer. Aprendi que a vingança não é vingança real. A vingança real é viver bem. É viver com dignidade. É continuar em frente, sabendo que fez tudo certo, que jogou limpo, que não há nada do que se envergonhar. Então, é isso que faço. Vivo. Cuido dessa casa. Ligo para meus amigos. Visito Márcio no cemitério toda semana e digo coisas que ninguém mais escuta. E nas noites, quando a casa está em silêncio, quando só se ouve o vento nas árvores, quando o mundo foi dormir, é quando me sinto mais próxima do Márcio, de mim mesma, de tudo o que importa. A casa não é só uma casa, é uma prova, é uma promessa se mantendo a si mesma. É Conceição, vivendo cada dia exatamente como deveria viver, com os olhos abertos, o coração inteiro e a certeza de que o que é meu continuará sendo meu. Não importa quem tente me dizer o contrário.